Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise de palpites e prognóstico dos nossos jogos da NBA do dia 31 de março de 2023. Hoje um calendário bem repleto e até pra gente não se perder, sempre lembrando que muitos times já estão classificados ou não tem nada pelo que brigar nessa reta final de temporada regular. Fizemos o nosso filtro com as melhores opções, sempre priorizando aquelas partidas nas quais as equipes, ou pelo menos uma delas, briga por alguma coisa. E mais do que isso, tentar tirar proveito dessa displicência de alguns times envolvidos nas partidas que não vai estar levando tanto a sério, dando o máximo de si em um jogo de pouca importância. É por isso que você tem que participar aqui do nosso canal no YouTube Sexta de Trade, porque além da gente passar palpites todos os dias, a gente sempre passa esses alertas para vocês, se vale ou não a pena entrar no mercado, qual a situação das equipes e mais do que isso, a gente tá sempre dando umas pinceladas por cima das partidas, mesmo que a gente não passe nenhuma tip para vocês. Hoje, como eu disse, um calendário repleto, então bora acelerar o nosso vídeo, lembrando que esse vídeo é oferecido pela DuarteBet, o grupo de tips que é parceiro do nosso canal, o link dele está aqui na descrição, um grupo de tips gratuito que você pode clicar, conferir, dar uma olhada nos resultados deles e quem sabe conseguir algumas tips gratuitas, não só na NBA, mas também em outros campeonatos que focam na bola laranja. Vou mostrar para vocês aqui na tela alguns resultados deles, porque eles também passam, além de tips no pré-jogo, passam tips no ao vivo e também algumas múltiplas para você fazer aquela múltipla de forma recreativa, mas por detrás com pessoas especializadas, números e estatísticas que balizem essa opinião deles, link na descrição. E o nosso grupo VIP, nosso grupo que é o mais barato no mercado, tá aqui do lado, lá você vai conseguir muito conteúdo extra. Quanto mais informação, mais grupos vocês participarem, mais pessoas e tipsters conhecerem, mais vocês terão segundas, terceiras opiniões e terão uma opinião própria, melhor, mais balizada, mais especializada e com mais embasamento, beleza? Conteúdo e informação nunca é demais, é com base nas estatísticas e informações que a gente busca ser lucrativo aqui no Sexta de Trade. Bora de Charlotte Hornets e Chicago Bulls, mas pessoal, deixa o like, caprichem no like, 250 likes é a nossa meta tradicional, vamos clicar no botão de joinha, vai ajudar muito a gente. O jogo entre Charlotte Hornets e Chicago Bulls a gente vai trabalhar com abaixo de na pontuação total. É um abaixo de 230.5 pontos totais com base na seguinte argumentação. Em 6 dos últimos 7 jogos a gente teve os jogos do Chicago Bulls ficando em abaixo dessas linhas e mais do que isso a gente teve uma média de 227.7 pontos feitos e sofridos nas partidas do qual o Bulls esteve envolvido. Quando a gente fala de Charlotte Hornets, nos últimos 10 jogos a gente teve uma média ainda mais interessante pra gente trabalhar. A gente teve uma média de menos de 225 pontos totais nas partidas das quais o Charlotte Hornets esteve envolvido, além também dos confrontos diretos entre essas franquias nos últimos 3, a gente teve uma média de menos de 200 pontos nas partidas das quais essas equipes estiveram envolvidas, lembrando que o Charlotte Hornets jogou com LaMelo Ball e com alguns jogadores ofensivos importantes à disposição nos outros confrontos. E o Chicago Bulls nem era uma defesa tão boa quanto a que eles são hoje. Para o jogo dessa noite, viremos aí, né, mais uma vez sem LaMelo Ball, só que dessa vez sem Terry Rozier, um dos principais jogadores e titulares ali do Charlotte Hornets, além do Gordon Hayward e do Kelly Oubre Jr., que são dúvida para hoje, ou seja, talvez os seus 4 principais talentos podem não estar em quadro. Isso vai ajudar bastante a gente a trabalhar com esse abaixo de, principalmente porque pelo menos um dos times não terá tanta competência para pontuar bem, considerando que a defesa adversária é muito boa. Se a gente for fazer um recorte desse mês de março para poder observar como se saíram as duas defesas e os dois ataques, a gente tem aqui o Charlotte Hornets como a 6ª melhor defesa do mês em toda a NBA. Quando a gente parte pro lado ofensivo, a gente tá falando de um Chicago Bulls fora do top 10 e de um Charlotte Hornets que foi o pior ataque do mês. Se a gente for reduzir esse recorte para os últimos 10 jogos, a gente também tem números bem interessantes para a gente estar trabalhando, sendo que o Charlotte Hornets foi um dos times que menos sofreram pontos de transição na competição, sendo o 11º melhor defesa dos últimos 10 jogos, enquanto que o Chicago Bulls entrou mais uma vez no top 10 de melhores defesas da liga, sendo a 7ª melhor defesa da NBA nesse recorte. No lado ofensivo, os times pioraram nesses últimos 10 jogos, sendo o Chicago Bulls quase um dos 10 piores ataques da NBA e sendo o Charlotte Hornets a 3ª pior defesa da liga, o que significa assim que dá pra gente trabalhar com esse abaixo de, além do fato de também, né, a gente tem dois times que não são tão bons nas bolas de 3, os Bulls são o 2º time com menos bolas triplas na competição até aqui, enquanto que o Charlotte Hornets é o 4º time com menos bolas de 3. Então a gente tem histórico recente, números ofensivos e defensivos favoráveis, as bolas de 3 para dar uma reforçada ali, além de possíveis desfalques de muita relevância do lado do Charlotte Hornets, que pode vir com um time pouco talentoso para hoje. Então abaixo de 230.5 pontos é o nosso palpite para hoje. Bora aqui falar agora de Philadelphia 76ers e Toronto Raptors aqui, diversos alertas para vocês que estão acreditando aí, né, que trabalhar com jogadores nessa reta final pode ser o mais interessante. E geralmente as pessoas gostam de explorar James Harden, Joel Embiid, mas fica o sinal de alerta. O Toronto Raptors costuma se sair muito bem contra eles e além de destacar um jogador que costuma jogar bem contra o Raptors e assumir essa bronca,
Eu também vou dar o meu palpite aqui de handicap de mais 8.5 para o Toronto Raptors, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 6 confrontos entre essas franquias, sendo a maioria deles em Toronto, né, a gente teve 3 vitórias a 3 do lado do Toronto Raptors, mas eles conseguiram cobrir esse handicap positivo no último encontro em que as franquias tiveram, ou seja, um 4-2 favorável para essa nossa tip. Só que a gente também tem outras questões aqui, além da seriedade do Toronto Raptors e necessidade de vencer essa partida, porque eles ainda brigam por uma vaga no torneio play-in, e o Toronto Raptors vai encarar um adversário que tá bem sossegado, digamos assim. Dificilmente alguém vai alcançar eles e dificilmente eles vão passar o Boston Celtics. A gente tem um Toronto Raptors que costuma minar bastante o jogo do Joel Embiid, o principal jogador adversário. Até porque eles fazem uma marcação, muita pressão e até agressiva. Provavelmente o Joel Embiid não vai querer se machucar em uma partida que pouco importa. Então talvez ele tenha até menos volume de jogo. Ele tem média de 23.8 pontos nos últimos 5 jogos na Filadélfia contra o Toronto Raptors, o que é bem baixo. Quando a gente fala da segunda estrela do Philadelphia 76ers, o Toronto também consegue lidar muito bem com ele, deixando ele aí em 8.6 de média de assistências e abaixo da casa dos 20 pontos. Outra coisa que a gente pode destacar é também a velocidade na qual o Toronto Raptors joga. Uma coisa muito interessante da gente sempre observar contra o Philadelphia 76ers é se eles vão enfrentar um adversário que gosta de jogar em transição na velocidade. Por que eu tô falando isso? Bom, primeiramente, o Toronto Raptors é o terceiro time que mais faz pontos de contra-ataque, de quebra de relógio em toda a liga, tendo feito 25 pontos de média nos últimos 3 jogos nessa categoria e sendo disparado um dos melhores times da NBA nesse quesito. Quando a gente fala de Philadelphia 76ers, a gente fala também do quarto time que mais sofre pontos de transição em toda a liga, e que sofre muito mais dentro de casa do que fora. Eles são um time lento, ali com Tobias Harris, com PJ Tucker, Joel Embiid e também o James Harden, o que significa que é muito fácil você explorar as costas desses jogadores, acelerando a partida, porque você não vai ter uma grande competição ali, já que eles sofrem muitos pontos de contra-ataque. O Toronto Raptors é um dos times que mais forçam turnovers e que mais gostam de acelerar o jogo para poder pontuar em transição contra times lentos. E nesse jogo de velocidade e trocação, quem costuma se destacar é o Tyrese Maxey. Não à toa, nos últimos 3 jogos contra o Toronto Raptors, ele tem média de 33.3 pontos. Então, se for para investir em alguém, fiquem de olho nele. Mas acima de tudo, eu acho que a gente tem argumentos suficientes para acreditar que o Toronto vai ferir esse Philadelphia 76ers, vai levar mais a sério, até porque também eles sabem lidar com as principais estrelas dessa franquia. Então a gente tem um encaixe razoavelmente favorável e que justifica esse mais 8.5 a favor do Toronto. Beleza? Bora partir aqui para Brooklyn Nets e Atlanta Hawks. Aqui a gente vai passar para vocês um palpite de jogador e essa linha você vai conseguir pegar aqui na stake por uma odd muito interessante. Lembrando que a stake aqui nas apostas de jogador, você consegue selecionar o atleta e regular de 1 a 1 essas principais linhas aqui para você investir contra e a favor dele. Ou seja, se a gente está aqui com as linhas do Clint Capela em 11.5, vamos regular aqui para 10.5 para ficar mais seguro. Esse é meu palpite final para hoje, acima de 10.5 rebotes do Capela. Por que eu acredito que isso deva acontecer? Bom, nos últimos 6 jogos o Capela, além de ter ganhado minutos, ele foi muito bom ofensivamente, o que justificou a permanência dele em quadra. Ele teve um histórico positivo aqui nas partidas e um plus-minus não tão ruim assim, e mais do que isso, teve média de 13.2 rebotes por jogo, mesmo encarando o Cleveland, o Memphis e o Minnesota Timberwolves ali, né, com Rudy Gobert à disposição. Ele foi muito bem somando a média dessas partidas nesse quesito. Hoje ele enfrenta um adversário um pouco mais favorável, que sinceramente é muito interessante a gente ficar explorando esse defeito dos Nets. Porque o Brooklyn Nets é o segundo time que mais cede rebotes para jogadores da posição de center, a posição de Clint Capela. Nos últimos 7 jogos eles mantiveram aí, né, essa linha alta na hora de ceder rebotes para jogadores dessa posição, sendo o terceiro da liga com 16.64 rebotes, aumentando essa média geral na temporada, ou seja, eles foram piores recentemente. Isso porque o ataque deles é um pouco engessado, não é tão eficiente assim e consequentemente você tem muitos erros. O ataque do Brooklyn Nets nas últimas 10 rodadas esteve no meio da tabela, apenas o 14º melhor ataque da NBA, e quando a gente parte aqui para o mês de março, eles têm um desempenho ainda pior, sendo ali, né, um dos 10 piores ataques da NBA. Por mais que seja fácil pontuar contra o Atlanta Hawks, isso significa que eles vão errar mais do que o normal e vão ceder mais rebotes que o normal, para o Capela também dar aquela conferida. Se a gente for olhar a eficiência de rebotes do Brooklyn Nets, também não é muito boa. Nesse mês foi a 5ª pior da NBA, e quando a gente fala de rebotes ofensivos, o Brooklyn Nets também não é grande coisa, quase um dos 10 piores times dessa categoria, o que significa que o Capela não vai ser tão perturbado para conseguir pegar rebotes defensivos, e ele pode conseguir alguns extras ali nos momentos
momentos em que seu time ataca. O Brooklyn Nets é um dos 10 times que mais cedem rebotes gerais em toda a liga, e esse aproveitamento terrível deles faz com que a gente acredite nesse over do Capela, mas também no fato de que o Atlanta Hawks joga nos ritmos mais rápidos da liga. Nesse mês, o quarto time mais rápido da NBA, o que significa muitas posses por minuto nos jogos dos quais eles estão envolvidos. Com muitas posses, mais chances de erros em números brutos, e quanto mais erros, mais rebotes possíveis para o Capela conseguir esse acima de 10.5 rebotes, que é o nosso palpite para Brooklyn e Atlanta Hawks. Beleza? E se você quer pegar essa linha de 10.5 rebotes do Clint Capela, você só vai conseguir na Stake. O link dele está aqui na descrição. É a nova casa de apostas que é parceira aqui do Cesta de Trade, ajuda a gente a manter o canal aí ativo, e mais do que isso, te oferece diversas possibilidades para trabalhar em apostas esportivas com foco também na NBA, mas você também pode trabalhar com várias outras ligas. A casa de apostas, uma das mais famosas do mundo, a Stake, que é parceira do Drake, Israel Adesanya, com Agüero, dentre tantos outros atletas da Alfa Romeo da Fórmula 1, mas também da Cesta de Trade. Quer conseguir linhas exclusivas para você trabalhar também com jogadores, regulando a seu bel prazer e também escolhendo as melhores odds? Você só consegue aqui na Stake, link na descrição. Aproveitem para fazer o cadastro ali com o cupom Cesta de Trade, porque vocês vão ganhar a sua primeira aposta grátis. Confiram as regras nos termos e condições do site para poder entender melhor como funciona essa promoção, e bora ser lucrativo. Beleza? Seguindo aqui para Cleveland Cavaliers e New York Knicks. A gente tem o New York Knicks jogando fora de casa sem o Julius Randle, e por mais que as duas equipes estejam classificadas aí, né, praticamente para a sequência da temporada, para os playoffs, é um jogo no qual envolve duas equipes que devem se enfrentar. O Milwaukee Bucks vai ficar, né, com o segundo vencedor ali do play-in, se a tabela terminar do jeito que tá. O Boston Celtics com o primeiro vencedor do play-in. O Philadelphia, em teoria, ficaria ali contra o Brooklyn Nets, enquanto que o Cleveland e o New York Knicks se enfrentariam. Então é um jogo interessante para se fazer testes. Dificilmente Brooklyn ou Miami vão alcançar o New York Knicks. O Cleveland até tenta passar o Philadelphia 76ers, porque eles preferem jogar contra o Miami ou contra os Nets do que necessariamente contra o New York, mas a grande tendência é que eles se enfrentem. Então é um jogo que eles vão testar ao máximo as principais jogadas para parar os principais jogadores adversários. E mais do que isso, Julius Randle não está à disposição, e por mais que ele seja até que bom defensor de cobertura, eu acho que ele faz muito mais falta no lado ofensivo. Então dá pra gente trabalhar com abaixo de Isaac Okoro, que é um bom defensor de perímetro do lado do Cleveland, tá de fora hoje, mas acima de tudo a gente tem que ficar de olho no Jarrett Allen, que é dúvida para hoje. Porém, como o garrafão ali, né, do New York Knicks tá só com o Mitchell Robinson, que não é uma grande potência ofensiva, eu vou acreditar no abaixo da independente se o Jarrett Allen jogar ou não. Então meu palpite para Cleveland Cavaliers e New York Knicks é abaixo de 228.5 pontos totais, com base na seguinte argumentação. A gente tá falando de um Cleveland que contra o New York Knicks nos últimos 5 jogos, em todos eles ficaram ali, né? A gente tá falando de um Cleveland contra o New York Knicks que em 4 dos últimos 5 jogos ficaram abaixo dessa linha de 228.5, ultrapassando somente um deles por apenas um pontinho. A média de pontos feitas e sofridas nos últimos 5 jogos das quais essas equipes estiveram envolvidas foi de menos de 205 pontos totais, o que é muito baixo. Se a gente for reduzir o nosso recorde para os 3 confrontos que essas franquias tiveram nessa temporada somente, a gente tem uma média aí, né, de menos de 204 pontos, o que também é muito positivo. O Cleveland nos últimos 10 jogos dentro de casa sofreu apenas 99.8 pontos. Eles podem sim, quem sabe, deixar o New York Knicks abaixo de 110 pontos, considerando, né, que eles vêm desfalcados do seu principal pontuador. Médias aí, né, de menos de 225 pontos nas partidas das quais o Cleveland esteve envolvida, na verdade, muito menos do que isso. Enquanto que o New York Knicks, por mais que eles tiveram de algumas dificuldades defensivas recentemente, sem o Julius Randle, o histórico deles é o seguinte: 104.4 pontos permitidos para os seus adversários e 106.4 feitos, dá uma média de 210.8 pontos nas partidas das quais eles fizeram sem o Julius Randle, o que também é um número muito baixo. Inclusive, eles encararam o Cleveland Cavaliers sem esse atleta, jogando em casa, e ainda assim a gente teve 220 pontos totais naquela partida, também abaixo do que a gente busca para hoje. Mas por que eu tô destacando esse under também? 2 fatores extremamente interessantes. O primeiro é o fato de que o Cleveland Cavaliers é a melhor defesa da NBA e joga dentro de casa, então sua defesa deve estar em dia. Outra coisa é o pace dessas equipes. A gente tá falando de um Cleveland, que é o time mais lento da liga, e de um New York, que é o 5º time mais lento, o que significa poucas posses de bola por minuto, ou seja, menos arremessos. Com menos arremessos, menos chances de um over e mais chances de um under, porque os dois times gastam muito relógio, cadenciam muito o jogo, e isso também é bem
positivo. Outra coisa que a gente também pode destacar, a questão da bola de 3 dessas duas equipes. Se a gente for observar, o New York Knicks não é nenhuma grande referência nas bolas triplas, nem nessa temporada, né, nem nas últimas. Eles são dos 10 times com o pior eficiência em bolas de 3 na NBA, enquanto o Cleveland Cavaliers é quase um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo na liga também. Então eu acredito nesse abaixo D, principalmente pela defesa do Cleveland, o ritmo lento dessas equipes, a ausência do Julius Randle e mais do que isso, o histórico recente das franquias, na situação que eles vão se encontrar hoje, e também nos confrontos diretos, a gente tem muitos argumentos para esse abaixo de 228,5 pontos totais. Bora partir aqui para Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Aqui a gente vai trabalhar com abaixo do San Antonio Spurs. Abaixo de 115,5 pontos dos Spurs é o nosso palpite para hoje, considerando que o San Antonio é um dos piores ataques da NBA, vem bastante desfalcado para essa partida e vai encarar uma das 3 melhores defesas mandantes da liga. Keldon Johnson é dúvida, mas acima de tudo, Sochan tá de fora e Zach Collins também, jogadores que vêm ajudando bastante nesse San Antonio Spurs, que já é ruim, imagina sem eles. Além dessas dúvidas, a gente também tem o Doug McDermott, que pode fazer muita falta hoje, além do Devin Vassell, ou seja, os Spurs podem vir destruídos. Enquanto isso, do lado do Golden State, os principais defensores estão à disposição, claro que o Wiggins e o Iguodala não vão jogar, mas ainda assim eles conseguiram se virar bem dentro de casa sem esses atletas. Mas a gente tem mais argumentos para poder justificar esse abaixo de 115,5 pontos do San Antonio Spurs. Primeiramente a questão do local, que como eu disse para vocês, quando jogam como mandante, a defesa do Golden State é muito boa, mais especificamente a terceira melhor de toda a NBA. Enquanto que a gente está falando do ataque do San Antonio Spurs, que é terrível. Eles na temporada foram o segundo pior ataque de toda a liga, fazendo 109 pontos por 100 posses de bola, mas quando eles jogam como visitante, esses 109 pontos por 100 posses de bola caem para 106,4, né, 106,4 pontos por 100 posses, o que é ainda pior. Além dos históricos recentes dessas franquias, que também ajudam a gente a investir nesse abaixo D. Nos últimos 10 jogos jogando em casa do Golden State Warriors, eles permitiram 104,8 pontos de média para os seus adversários apenas, tendo deixado eles abaixo de 100 pontos em 3 das últimas 7 partidas nas quais eles se envolveram. Enquanto que o San Antonio Spurs nos últimos 5 jogos marcaram 102,4 pontos por jogo, conseguiram ficar abaixo dessa linha na grande maioria dessas partidas recortadas, mas mais do que isso, abaixo de 95 pontos em 3 delas, o que é bem vergonhoso para falar verdade. Geralmente o Golden State Warriors acaba sendo mais ferido pelo perímetro, nas bolas de 3. Por mais que eles tenham uma formação baixa, é muito difícil você entrar lá, né, no garrafão deles. Quando você entra, é ponto fácil, de fato. Mas se você não tem um pivô ali muito dominante, fica difícil, você acaba tendo que trabalhar um pouquinho mais do perímetro. E o San Antonio Spurs é um dos 10 times com menos bolas de 3 por jogo na NBA, e em relação à eficiência, eles são a sexta pior eficiência em bolas triplas da liga, então esse abaixo de tá de bom tamanho, repetindo abaixo de 115,5 pontos dos Spurs. Bora finalizar aqui o nosso vídeo com Portland Trail Blazers e Sacramento Kings, esse jogo em que eu considero mais arriscado das tips que eu tô passando pra vocês hoje, mas eu ainda acho muito interessante. Antes da gente seguir o nosso vídeo aqui, pessoal, já deixou o seu like, se inscreveu no canal? Como não? Ajuda a gente aí, galera, por favor, é só clicar no botão, tá aí embaixo, não custa nada, e além de ajudar muito a gente, o YouTube vai entender que conteúdo de apostas esportivas é relevante pra você, vai te indicar outros canais, e quanto mais opiniões e conteúdo você tiver pra assistir, melhor. Você vai ser mais lucrativo, então vai sair todo mundo ganhando. O nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, decidimos deixar mais hoje esse valor de R$19,90 pra vocês aproveitarem, conhecerem, adquirirem um conteúdo exclusivo lá que a gente só manda pra quem é do nosso VIP, e mais do que isso, lá você vai ser bem lucrativo, vai ter as correções das entradas que a gente passa aqui em vídeo para vocês, com base de quem vai e quem não vai jogar, além, é claro, de algumas tips extras, como as de ontem que a gente mandou, por exemplo. Beleza? Bora falar de Portland e Sacramento Kings. A gente tinha indicado um over ali em rebotes do Domantas Sabonis, que tinha tudo para bater. Ele pegou 5 ali, né, ou 7, só no primeiro quarto, e acabou que não bateu porque ele teve pouco tempo de quadra. O Portland Trail Blazers entregou e não conseguiu em casa pontuar bem nos últimos 2 quartos. Eles foram simplesmente terríveis, e o Sabonis, titular do Sacramento Kings, nem teve necessidade de se manter dentro de quadra por muito tempo. Mas essa eficiência ofensiva ruim do Portland Trail Blazers não é coincidência. Nos últimos jogos eles caíram demais, e mais uma vez eles vão vir sem 4 dos seus principais titulares, porque eles já jogaram a toalha. O objetivo deles é perder cada vez mais para descer na tabela e ter uma posição melhor no draft para a próxima temporada. Nurkic, Lillard, Anthony Simons, Justice Winslow, um defensor importante, e o Jeremy Grant não jogam hoje. Além do Cam Reddish, que é dúvida, que é o 5º titular, ou pelo menos foi titular em algumas partidas, ali revezando com o Thybulle, e antes do Thybulle chegar com o Josh Hart, enfim, é um jogador ali que é dúvida para hoje. Mas acima de tudo, o Blazers não pontua bem, então a gente precisa trabalhar com esse abaixo deles.
O nosso palpite será abaixo de 111,5 pontos do Portland Trail Blazers. Não porque a gente confia na defesa dos Kings, mas porque a gente sabe que o Portland não tem como pontuar bem sem o Damian Lillard. Nos últimos 5 jogos sem ele, uma média de 97,6 pontos. Não conseguiram alcançar essa linha aí, né, de 111,5 pontos na grande maioria dessas partidas, e só ficou por um pontinho acima dele ali contra o OKC, que é um time veloz, rápido, que proporciona muitas posses de bola para seus adversários e que defendeu mal nos últimos jogos. Diferente do Sacramento Kings, que deve acelerar menos o jogo, deve correr menos, é um time que seus titulares tiveram uma sequência muito grande de jogos nessa temporada, rumo ao inédito playoff desde 2006, se eu não me engano, mas enfim, eles devem cadenciar mais o jogo, ter mais calma, porque eles não precisam se desesperar, estão garantidos na pós-temporada, e com um ritmo menor, a gente vai ter menos posses de bola para o Portland Trail Blazers arremessar. O Sacramento Kings nos últimos 5 jogos jogando fora de casa permitiram 107,2 pontos para seus adversários de médio, que também é bem positivo, claro. Muito disso graças ao Blazers, que foi terrível. Como eu disse, não são só os números brutos que dizem o quanto que o Portland foi ruim, mas também os números deles, de fato, aqui, a eficiência deles por 100 posses de bola. Vamos fazer o recorte aqui no mês de março. A gente tem aqui o Portland Trail Blazers como o segundo pior ataque da liga do mês, com 106,6 pontos por partida. Enquanto que a gente viu aí o Sacramento Kings entre as 10 piores defesas, mas ainda assim um time que diminuiu bastante o seu ritmo em relação àquilo que vimos no começo da temporada, ficando fora do top 10. Só que se a gente for fazer esse recorte de uma forma mais curta aqui pro Portland Trail Blazers, eles que já são uma das piores eficiências ofensivas da liga, ficam ainda piores pelo menos em número, marcando 99,8 pontos por 100 posses. Gente, isso é muito pouco. Então, esse abaixo dele faz sentido pelos desfalques deles, pelo confronto direto recente, e mais do que isso, também porque já faz muito tempo que o Blazers não convence no seu lado ofensivo sem seus principais atletas. Se a gente for observar aqui os últimos 5 jogos, que foram esses jogos que a gente acabou recortando dos Blazers, eles só conseguiram chegar à marca de 30 pontos ou mais, né? São 5 jogos, ou seja, 20 quartos jogados, eles só conseguiram chegar à marca de 30 pontos ou mais uma vez contra o New Orleans Pelicans, porque o New Orleans Pelicans já estava cagando para a partida porque já tinha vencido. Eles conseguiram chegar à marca de 30 pontos uma vez ali contra o Oklahoma City Thunders no primeiro quarto e uma vez ali, né, no terceiro quarto, ou seja, de 20 jogos, em 3 eles chegaram à marca dos 30 pontos e conseguiram chegar 2 vezes contra o Jazz, ou seja, de 20 quartos que eles jogaram em 15, eles não chegaram nem a 30 pontos, então a chance deles superarem essa linha de pontuação é muito baixa. Então vamos de abaixo de 110,5 pontos, 111,5 pontos, desculpa, do Blazers. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, conhecer os nossos parceiros, a Stake.com, que tá com o link aqui embaixo, também a do ArtBet, além, é claro, o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o melhor preço também hoje para vocês, promoção válida até o lançamento do próximo vídeo que estará no ar amanhã. Muito obrigado pela sua audiência e falou!